Bom dia, senhores jornalistas. Permitam-me que, na sequência da reunião que realizei hoje com as estruturas dos trabalhadores social-democratas, vos transmita a circunstância destas estruturas nos terem informado da preocupação com que as estruturas sindicais e os agentes sindicais moderados em Portugal observam todo o desenrolar da situação política que se está a viver, com as incertezas que estão lançadas na opinião pública por parte do Partido Socialista quanto ao futuro da estabilidade política em Portugal. Queria a este propósito dizer que ficou patente nesta reunião com os trabalhadores social-democratas que, como conclusões, que o Partido Socialista, desde o dia 4 de outubro, não consegue assumir nem reconhecer a derrota eleitoral que se verificou nas eleições livres que se realizaram em Portugal. Aliás, continua a comportar-se como se tivesse vencido essas eleições que efetivamente não venceu. Mais ainda, constata-se que o Partido Socialista não tem apresentado uma atitude negocial construtiva e nem é capaz de apresentar uma contraproposta política de trabalho que sirva de base para o avanço das negociações entre a coligação e o Partido Socialista. Mas permitam-me ainda que faça aqui uma referência muito particular. Mais grave e, porventura, surpreendente para todos nós que temos estado envolvidos nestas negociações são a utilização da mistificação e da insinuação por parte do líder do Partido Socialista numa entrevista que deu ontem à TVI para tentar justificar a sua atitude não construtiva e a sua indisponibilidade para a construção de um diálogo franco e positivo com a coligação Portugal à frente. Esta utilização da insinuação e da mistificação, infelizmente, é reveladora de um ambiente pouco propício à confiança indispensável para o desenvolvimento de relações sérias e construtivas de base negocial. E, de alguma forma, deixam transparecer um certo desespero político que pode estar a justificar esta radicalização e esta tentativa de criar uma perturbação injustificável ao processo negocial. Estou à disposição dos jornalistas para responder às questões que julguem convenientes. Bom, permitam-me que faça um primeiro comentário, uma vez que o Partido Socialista já divulgou publicamente a carta que nos enviou. Já hoje alguma comunicação social faz referência a essa carta, que possa sublinhar 3 pontos que nos parecem essenciais da leitura dessa carta. Isto sem prejuízo de, obviamente, o Dr. Pedro Passos Coelho vir a responder oportunamente, pela mesma via, e numa atitude construtiva e positiva, a esta carta que recebemos do Partido Socialista. A primeira constatação é que o Partido Socialista quer forçar a utilização do seu programa eleitoral como programa base para a construção de uma solução governativa em Portugal. Ora, o programa que venceu as eleições não foi o programa do Partido Socialista. Como é sabido, ainda hoje continua por ver explicadas muitas das dúvidas relativamente a números que apresentava e a frases que continha esse programa, que não foram explicados durante toda a campanha eleitoral e ainda hoje continuam a ser um mistério para a maioria dos portugueses. Mas o programa que foi sufragado e que foi escolhido pela esmagadora maioria dos portugueses foi o programa da coligação Portugal à frente. Eu, quando falo da esmagadora maioria dos portugueses, falo porque nós vencemos as eleições e vencemos com mais de 38% dos votos. E hoje temos 107 deputados na Assembleia da República. Não temos uma posição que nos permita sozinhos governar e por isso é que estamos abertos e empenhados, desde o primeiro momento, numa atitude séria de negociação com o partido que comunga com os partidos da coligação dos valores essenciais da nossa democracia e do projeto internacional. Em segundo lugar, nessa mesma carta, o Partido Socialista não apresenta qualquer metodologia que permita ser base do desenvolvimento futuro de negociações. Nem sequer apresenta
a solicitada contraproposta que concretizasse a base séria de uma negociação estruturada com o Partido Socialista e que permitisse que a coligação pudesse, a partir daqui, com o Partido Socialista, sentar-se à mesa com grupos de trabalho e desenvolver essa negociação de forma temática. Em terceiro lugar, é claro para todos os portugueses que há uma tentativa de criar uma ideia artificial na sociedade portuguesa de que as negociações só correm bem com a esquerda. Com a coligação Portugal à frente, essas negociações nunca correm bem. Isso é um sofisma, não corresponde à verdade, porque da nossa parte tem havido sempre uma atitude construtiva, positiva e empenhada. E por isso convidamos o Partido Socialista a abandonar esta artificialidade argumentativa e com isto procurar criar uma falsa ideia na opinião pública sobre aquilo que não corresponde efetivamente à realidade dos acontecimentos. Sobre a proposta que me colocou, o que é que justificará estas afirmações e estas insinuações e a dita falta de informação ou a informação que poderá justificar estas insinuações, eu queria dizer que estive presente nas duas reuniões, como é público, que foram realizadas entre a coligação e o Partido Socialista. Estou de veras surpreendido com as afirmações do líder do Partido Socialista. Gostava de reiterar que não houve nada que possa justificar essas afirmações de parte a parte. Isto é, em nenhum momento, qualquer das informações prestadas pela nossa parte ou qualquer afirmação feita pelo Partido Socialista de surpresa ou de preocupação relativamente a alguma das informações por nós prestadas, justifica esta atitude de vir fazer estas insinuações e depois de tentar esconder numa atitude ou numa postura de Estado, não querer revelar o que é que está na base dessas insinuações. Nada do que foi dito de parte a parte justifica estas insinuações graves, porque tentam lançar dúvidas injustificadas e infundadas sobre as contas públicas portuguesas, sobre a sua transparência e sobre a real situação económica do país. E como é sabido, isso acontece num momento particular em que várias organizações internacionais independentes reconhecem que Portugal atingirá um déficit abaixo de 3%. Estamos a falar de uma circunstância em que hoje as contas públicas portuguesas são auditadas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, uma entidade independente, pelo Conselho de Finanças Públicas, que é uma entidade independente e liderada por uma prestigiada economista, pelo Banco de Portugal, que é uma entidade independente, pelas instituições europeias que fazem a verificação e o controle das finanças públicas portuguesas e ainda pelos nossos credores, todos eles sem exceção e ainda as agências de rating, que pretendem ver toda essa transparência garantida para permitir uma avaliação independente da nossa situação. E, portanto, permita-me só para eu terminar, mas eu vou esclarecer. Só uma última nota sobre as reuniões sobre a reunião que ocorreu entre a doutora Maria Luísa Albuquerque e o doutor Centeno. Não há nada que possa justificar esta afirmação, tanto quanto me foi transmitido. Mas estou certo que a doutora Maria Luísa Albuquerque não deixará de esclarecer publicamente o conteúdo dessa reunião e de dar aos portugueses toda a informação que comprova a transparência e a veracidade de toda a situação da nossa economia e das nossas contas públicas e, portanto, desta forma, tornar claro que é inaceitável que, a meio de um processo negocial, se lance estas atuardas injustificadas para tentar criar sombras na opinião pública que não têm o mínimo fundamento. Faz favor. Pergunto para esclarecer. Que tenha sido dada qualquer informação ao PS relativamente a preocupações da coligação que governou nos últimos 4 anos, relativamente a riscos orçamentais, surpresas que a economia portuguesa pode trazer, ou o sistema económico português pode vir a trazer nos próximos tempos. Eu pergunto isto porque, como sabe, a Ministra das Finanças, 2 dias antes das... penso que foi 2 dias antes das eleições, enviou uma carta a Bruxelas, onde tem uma frase que diz
que há alterações materiais que motivam a atualização de previsões macroeconómicas subjacentes à trajetória orçamental apresentada em abril. Ou seja, é de certa forma admitir que pode haver aqui alguns riscos. Não. O que isso significa é que, como sabe, tem havido, por parte de várias entidades, uma revisão em alta das previsões de crescimento económico para este ano e para o ano. Isso obriga a uma revisão do cenário macroeconómico. Tão simples quanto isto. Em segundo lugar, um dos temas que eu ontem ouvi o líder do Partido Socialista referir na sua entrevista foi o tema da TAP, que foi um tema por nós abordado nessa reunião. E julgo que é público para todos os portugueses que a TAP está numa situação muito difícil sob o ponto de vista financeiro. E por isso é que se justificou a necessidade de se fazer a privatização urgente da TAP, porque o dinheiro na TAP escasseia e há problemas graves de tesouraria. Mas isso não é um segredo. Isso é uma matéria de conhecimento de todos os portugueses. Também é de conhecimento dos portugueses que essa situação justificou que da parte do Governo, de forma completamente clara e transparente, fosse prestada toda a informação à opinião pública da real situação que a TAP atravessava. E, portanto, a urgência de concluir este processo tornava-se indispensável. Concluo, não sei se há mais alguma questão que me queiram colocar. Faz favor. A questão se perante esta carta, que o senhor diz que não é uma contraproposta e que é, no fundo, um caderno de encargos do PS, se as negociações estão reabertas. Eu, aquilo que referi, e volto a citar, não se trata de um caderno de encargos. Trata-se de uma elencagem avulsa e completamente, na nossa ótica, irrazoável, de um conjunto de ideias que parte desta base. É que o programa eleitoral que terá vencido as eleições terá sido o programa eleitoral do PS. Ora, essa não foi a realidade da noite eleitoral. E, portanto, aquilo que eu gostava de referir é, da nossa parte, haverá sempre uma atitude construtiva para um diálogo efetivo. Iremos responder a essa carta. Esta carta enferma de 3 vícios que eu referi, o primeiro dos quais é tentar impor o programa do Partido Socialista como base para o futuro programa do Governo. Não foi esse o programa que venceu as eleições, foi o programa da coligação Portugal à Frente. O segundo vício desta carta é que não apresenta nenhuma metodologia para o avanço das negociações e que sirva como base sólida para o avanço dessas negociações, como tínhamos essa expectativa. Nós tínhamos essa expectativa. Infelizmente, vimos gorada essa expectativa. Terceiro lugar, não há uma contraproposta estruturada que apresente um conjunto de medidas referenciadas, objetivas, que sirva de base à construção de uma aproximação entre a coligação Portugal à Frente e o Partido Socialista. A minha resposta à sua pergunta é esta. Nós nunca abandonaremos uma atitude séria de negociação. Nunca viraremos as costas ao nosso país, nem nunca viraremos as costas a uma atitude construtiva de negociação. Mas não estamos disponíveis para simulacros negociais, nem estamos disponíveis para arrastar na praça pública esta tentativa de inquinar uma negociação séria com insinuações infundadas que só podem estar justificadas em desespero político. Muito obrigado, Sr. Jornalista.